Olá a todos, essa aula de psicodiagnóstico. Eu sou o professor Márcio Fernandes Ferreira. Hoje a gente vai analisar o psicodiagnóstico tradicional, né? Mas não o processo completo, né? A gente vai analisar parte por parte. E aí a gente vai compreender um pouco a função da análise da demanda, né? Todo psicodiagnóstico ele parte de uma referência inicial, que é a análise da demanda do psicodiagnóstico, né? Nem todo psicodiagnóstico, nem toda demanda de psicodiagnóstico é uma demanda de fato atingível, uma demanda de fato adaptável, né? Então, o processo de demanda de diagnóstico é para analisar a demanda, né? Se o que o paciente, se o que aquela instituição está me trazendo é uma demanda válida ou passível de se realizar, né? Porque no psicodiagnóstico, principalmente do ponto de vista tradicional, ele vai ter algumas limitações e pode ser que ele não responda os interesses da pessoa que está vindo fazer e nem responda os interesses da instituição, né? Então, a gente tem que começar primeiro com os instrumentos, né? O instrumento básico e o fundamental no processo psicodiagnóstico para se analisar a demanda são as entrevistas, né? E as entrevistas elas podem ser de qualquer jeito, né? Pessoas que fazem entrevistas semi-estruturadas, né? Fazem pesquisa direto, né? Então, assim, nessa análise do psicodiagnóstico, mesmo que seja um psicodiagnóstico tradicional, não tem necessidade de ser um ponto de vista tão radicalmente estruturado e tão exato e empírico, né? Pode ser também uma entrevista semi-aberta para pensar então a situação de cada paciente, qual demanda que é apresentando, como é que o problema se delineia, né? E é interessante o seguinte, que nesse momento do psicodiagnóstico, é necessário que o psicólogo ele coloque questionamentos sobre o estado mental, né? E não coloque hipóteses, nem muito menos respostas, né? A gente pensar também que ele vem de um conhecimento científico. Então, essa demanda aí, ela é fundamental no processo psicodiagnóstico, né? De que as primeiras escutas elas não tenham basicamente nada de intervenção e nada de hipótese, né? Que sejam umas entrevistas de escuta para se esclarecer a importância de estar ali, a importância e o problema que aquele paciente está tirando, né? E aí delinear, resolver com ele os problemas, porque nem sempre está claro com o paciente qual é o sentido da procura, né? Então, as entrevistas iniciais eles também têm esse propósito de modelar a demanda junto com o paciente, né? E aí as questões podem ser de vários âmbitos, né? Pode ser questões sociais, né? Isso acontece bastante com criança, ou então demandas, né, de instituições, né? Pode ser questões biológicas, pode ser questões psicológicas, né? Pode ser questões biológicas, né? E que afetam questões psicológicas, então é necessário separar essas questões, né? Então pode ser questões psicológicas e o sujeito está se havendo no corpo, né? Ou então é uma questão mesmo de normal, de patológico, né? Porque às vezes as pessoas elas chegam no psicólogo só para uma conferência, né? Só para esse aval do profissional se aquilo ali é um comportamento normal, e ali a entrevista ela baseia quase como uma psicoeducação do que de fato um psicodiagnóstico, né? Então é o seguinte, tem outras coisas que precisam também ser delimitadas. Então, por exemplo, há sujeitos que vão chegar com extrema dose de urgência subjetiva, né? Se for o caso de um sujeito de urgência subjetiva, pode ser que o psicodiagnóstico ele não funcione, né? Que se tem que encaminhar primeiramente para um serviço de urgência subjetiva, que se preste primeiro o serviço de urgência para escutar o sujeito, né? E para lhe delimitar primeiro esse processo de angústia, de urgência que o sujeito está passando, e posteriormente migre para o psicodiagnóstico, né?
Ou então há sujeitos também que vêm no estado de luto, né? E o estado de luto ele pode dar muitos falsos positivos no psicodiagnóstico, principalmente do psicodiagnóstico tradicional, porque o estado de luto ele tapona alguns marcadores ou biológicos ou psicológicos de depressão, né? Porque o estado depressivo e o estado de luto eles são muito parecidos, né? Então ele pode sim demarcar um falso positivo e é necessário sim avaliar esse estado de luto da pessoa, porque se for também um estado de luto é necessário também que se tenha primeiro paciência, que o sujeito tenha um certo prazo para passar por esse luto, depois passar pelo processo psicodiagnóstico, né? E também não pensar também nas questões de doença, né? Pensar também quais são os recursos subjetivos que o sujeito tem para delimitar a questão, né? O que ele tem de ponto forte. Então, no psicodiagnóstico, você não avalia só os fatores patológicos. É necessário também avaliar as questões normativas e as possibilidades do sujeito, né? Então, primeiro, pensar a pertinência do psicodiagnóstico. Hoje, a gente tem muita demanda, principalmente do campo judiciário, e são demandas, né, que passam pela cabeça dos juízes do que é psicologia. Não de fato, o que é de fato o psicodiagnóstico, por exemplo. No contexto jurídico, né, ocorre muita demanda em advogados falarem que o sujeito tem condições de viver em sociedade, que peça que faça um diagnóstico para o psicólogo dessas condições, né? Isso é uma demanda de psicodiagnóstico, né? Porque o psicodiagnóstico ele não vai falar disso, ele vai falar de marcadores psicológicos do sujeito e do estado mental do sujeito naquele momento. Ele vai falar para o futuro, etc. Né? Pensar em diagnóstico diferencial, né? Porque muitas vezes ocorrem no estado psicológico alguns sujeitos que já vêm com a demanda e com o diagnóstico pronto, né? Isso acontece muito hoje em dia com o diagnóstico de autismo, né? O autismo está na moda e isso ele tem esses problemas, né? A gente escuta hoje esses problemas, né? De que toda criança tem autismo, né? E aí tem alguns tipos de psicopatologia que confundem também com o autismo, né? O caso aí do transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade, né? O TDAH, né? A própria depressão, né? Então, são todas formas que taponam, né? Ou então, por exemplo, a depressão, ela escamoteia, de certa forma, a possibilidade intelectual do indivíduo, principalmente em crianças, e o sujeito também ele fica ali com problemas de rendimento na escola e de rendimentos cognitivos. Então é necessário então pensar em diagnóstico diferencial. O que é um diagnóstico diferencial? É quando se delimita de forma formalmente por que é um diagnóstico e não é outro, né? Isso é fundamental. Pensar nas possibilidades terapêuticas do paciente, né? Dentro do processo de demanda, né? Para ver o que ele pode fazer para poder tratar daquela patologia, né? Pensar, por exemplo, no contexto dele, se ele está numa rede pública, se ele está numa zona rural, dentro dessa zona rural, quais são os dispositivos que ele tem de serviço para poder tratar, né? Quais são as formas de tratamento, né? Pensar aí nos alicerces ou teorias psicológicas, por caso, né? Então, todo paciente que vem na clínica é necessário que o psicólogo reflita, né, quais são as teorias, quais são os arcabouços teóricos, se a abordagem ela favorece para poder tratar, né? E também refletir sobre as direções do tratamento, né? Como é que você vai dirigir esse tratamento conforme o processo de diagnóstico, né? Então, alguns problemas típicos de faixa etária, né? A infância, por definição, ela parece muita questão de ansiedade, né? Criança, hoje, pelo menos atualmente, muitas crianças com problemas de ansiedade, né? E depressão, né? Então, ansiedade e depressão hoje em dia que tinha antigamente uma ideia de que a infância era o Eldorado, né? Não sentiam mal, não sentia patologia na infância. E hoje a gente vê que as crianças elas são bastante ansiosas e depressivas, né?
A interação social, ou seja, como é que é a posição desse sujeito no laço social, como é que ele se comporta no laço social, e a maior parte dos tempos, principalmente com os que vêm da escola, etc., problemas de aprendizagem, né? E aí os problemas de aprendizagem, pessoal, não são necessariamente problemas cognitivos, problemas psicológicos, né? Eles podem ser problemas também na ensinagem, né? Por exemplo, a relação da criança com o professor, né? Pode ser a relação da criança com a metodologia da escola, né? Com uma mudança de escola, e são vários. E a maior parte adultos são problemas emocionais, né? Perdas de algum objeto, perda de algum ente querido, finais de casamento, né? Ou então o sujeito tem algum problema laboral, tem algum problema de trabalho, né? Nas relações dele com o trabalho. Isso aparece então bastante. Né? É muito interessante pensar também na interação com outros profissionais, né? Pensar quais são os outros profissionais que estão atendendo o sujeito naquele momento, né? Se for uma instituição, facilita porque geralmente as instituições, os postos de saúde, os CAPs, os CRAS, eles trabalham com atendimento multiprofissional. Se for na unidade básica de saúde, você já tem ali todos os profissionais já próximos, né? Então é muito interessante discutir com esses profissionais. Se não for o caso, né, se o paciente for atendido já por outros profissionais, pensar, né, como isso se articula com os outros profissionais, porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa faz o acompanhamento com o nutricionista ele vê ali na relação da pessoa uma certa ansiedade, né? Ou você tem informações ali do paciente que você pode transmitir com um nutricionista, questões sociais que elas são divididas e também pode ajudar também como variáveis para poder entender melhor o caso a caso, né? E também as questões psíquicas, elas também têm vivências no campo, vários campos do sujeito, né? Então, por exemplo, um sujeito muito ansioso, ele vai estar ali com problemas alimentares ou problemas de uso e abuso de substância ou de certa agressão, né? Então ele vai ter problemas jurídicos, né? Então é o seguinte, hoje a gente pensa numa clínica, a forma de pensar essa clínica é uma clínica ampliada, né? De não pensar o sujeito em especialidades, mas pensar no sujeito como um todo complexo, que conversa com várias áreas, com vários dispositivos, né? E pensar também no território, problemas de saúde que esse sujeito frequenta. Então é necessário que o profissional psicólogo ele corra por outros campos, dialogue com outros campos, entenda a relação do sujeito dentre outros campos, né? Então, primeiro, os objetivos, né? E é necessário falar para o paciente isso. Primeiro, a classificação simples, né? É necessário que se classifique o tipo de paciente. Então, o psicodiagnóstico, né? Ele é pensado numa classificação, num modelo de classificação. Que tipo ali de patologia, quais são os tipos de mal ali, de morbidades que interferem no bem-estar do sujeito, né? Então, isso aí é fundamental, né? Uma classificação, né? Quais são os tipos, né? É um mal-estar biológico, um mal-estar psíquico, um mal-estar social, né? E a conversa desses campos. Depois a descrição, né? Porque todo paciente que está ali é necessário pegar, então, esse conjunto de sinais e sintomas, características físicas, história pessoal do sujeito, né? Para poder pensar o processo diagnóstico, né? É uma classificação nosológica, quer dizer, todo sujeito que está ali, é necessário você pensar numa referência psicopatológica, e quando a gente está trabalhando em psicodiagnóstico tradicional ou nosológico, a referência, a maior parte das abordagens que vai para esse caminho, vai para o DSM-5 ou CID. A gente precisa manusear esses dois manuais, né, que são importantes para o processo de classificação. E como já disse, o diagnóstico diferencial, né? Às vezes as patologias elas vêm escamoteadas, né? De determinados tipos de patologia, né? E mesmo no processo psicodiagnóstico, você tem que pensar aí quais são as vivências também qualitativas do processo de psicodiagnóstico, né? E aí, pensar ali como é que esse processo ele se dá em todos
os liames da vida de relação. Também é questão de prevenção, né? Porque às vezes o sujeito ele não vem no estado grave de doença, mas só que o estado de doença ele pode servir como agravamento tanto social quanto biológico, né? E tanto também do trabalho, né? Então, às vezes o sujeito ele não está em depressão, mas está sofrendo luto. Esse luto ele pode agravar e ter uma depressão, né? Ou então essa depressão ela pode se agravar de forma, né, severa e também prejudicar o trabalho, a família, os conjuntos dos laços sociais, né? Pensa no prognóstico, né? Qual a situação, né? Para onde que vai essa patologia? Como é que a gente pode pensar o futuro dessa patologia? Como a gente pode delinear, né? De acordo com o tratamento, né? E uma perícia forense, porque às vezes o psicodiagnóstico ele não é dado para nós. Então é o seguinte, quando ele não é, ele é direcionado por direção do tratamento do próprio psicólogo, mas é direcionado pelo campo de uma perícia, implica que que são outros profissionais, o advogado, o juiz e um perito já ligado para isso, né? Pode ser outro perito psicólogo que pediu. Então é o seguinte, é necessário a gente pensar que esse diagnóstico ele vai ser migrado para outros profissionais vão ler, é necessário a gente pensar também para onde que vem, né? Então, é o seguinte, a maior parte dos encaminhamentos jurídicos ele vem de juízes, né? Ou então Ministério Público, ou mesmo de defesa da parte. A gente tem que pensar que ao demandar esse diagnóstico, você vai ter uma ligação com esses profissionais, né? E a escrita do diagnóstico ele vai para os profissionais. É necessário medir se vale a pena, se é ético executar esse psicodiagnóstico, né? E além de ser ético, né, que pode ser que, por exemplo, o diagnóstico ele seja moral, você pode fazer, mas não seja ético você fazer, né? Porque pode prejudicar alguém ali próximo, né? Então você tem que escolher, né, porque isso aí, quando se monta um diagnóstico, ele vai para um campo judicial e depois disso o psicólogo ele deixa de poder sobre isso, né? Se ele vai para um campo pericial, né, se é necessário mesmo o sujeito passar por essa perícia, porque muitas vezes o próprio processo de perícia ele pode prejudicar o sujeito, né? Ou se é um parecer técnico, né? Se o parecer técnico quer dizer o seguinte, que o psicólogo ele vai dar um parecer sobre a situação do paciente que está em seu atendimento, né? Então, ela é um pouco diferente da perícia, porque a perícia, o paciente ele não é seu, né? Ele passa por um processo de avaliação e diagnóstico seu para depois migrar, né? E no parecer técnico não, né? Você já tem ali um trabalho com o paciente e você vai dar ali uma revista técnica sobre ele, né? Então, é isso aí, as ressalvas e a construção da demanda no processo psicodiagnóstico, né? É necessário pensar nessas ressalvas jurídicas, é necessário pensar nessa demanda e, além disso, modificar com o paciente e modelar essa demanda junto com o paciente. Um abraço, depois a gente volta. Tchau, tchau.